Bom dia, pessoal. Meu nome é Florinda Gomes, eu sou professora e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o amor, né? O amor que é algo tão maravilhoso na nossa vida, né? Vamos interpretar um pouco o amor? O significado do amor, a neurociência revela que o amor ativa as áreas específicas do cérebro, libera hormônio como dopamina, serotonina e acetonina. Provoca reações físicas e emocionais. A psicologia investiga os tipos de apego, as formas de convivência, os desafios dos relacionamentos, mas, mesmo sob o olhar atento da ciência, o amor manteve-se um véu de mistério. Não cabe em todos os exames, nem nos manuais. Então, vamos interpretar. Aqui é a interpretação da ciência, né? Que prova que o amor faz bem para o nosso cérebro, né? Os hormônios do prazer. E sabendo que o amor é tão importante na nossa vida, né? O amor ele pode ser demonstrado de várias formas, como tem pessoas que gostam de demonstrar com palavras, outros com música, né? Outros com livro, outros com cores, a arte, né? E cada um tem uma forma de demonstrar o amor. E que maravilha, né? Agora, a partir do momento que eu comecei a pensar no amor de uma forma, assim, interpretando a Bíblia, né? O amor, aquele amor que vem acima de tudo, que é o amor escrito na palavra de Deus, né? No livro da sabedoria. E eu trago aqui no versículo 1 Coríntios 3, 4 e 7, que fala assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Também temos em Romanos 13, 10, o amor não pratica contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então é muito importante, Romanos 13, 10, que o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Como podemos entender assim o cumprimento da lei? Nós sabemos que amar é um sentimento, né? Podemos demonstrar de várias formas. Um cumprimento da lei, essa lei aqui é a lei de Deus, né? E a lei de Deus é para a gente compreender também a lei da terra, né? Por exemplo, hoje em dia nós temos que ser verdadeiro, que ser honesto, e temos que, uma das coisas de demonstrar isso é ser um justo no nosso meio, por exemplo, obedecendo às leis dos governantes, né? Pagando os nossos impostos, sendo justo, se você é empresário, pagando direitinho, dentro da lei, os seus funcionários, né? E é uma coisa maravilhosa compreender o amor. Só que hoje eu vejo por esse lado, quando eu comecei a pensar o amor, ele não tem uma definição só, ele tem várias, né? E eu comecei a pensar o amor de Deus, porque eu creio que Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, é o Criador do ser humano, de toda a humanidade, todo o mundo, né? Então, eu acredito nisso. E aí eu fico pensando, a relação do amor de Deus com o ser humano, a gente começa a compreender mais quando a gente é mãe, né? Mãe e pai. A gente consegue compreender. Por exemplo, eu falo sempre que quando
um casal tem filhos, nasce uma criança, nasce também um pai e uma mãe, né? Porque o amor de filho, você que é mãe, você entende o que eu tô falando, né? É um amor lindo, é um amor que você não ama o seu filho querendo que o seu filho seja o melhor filho do mundo. É claro que você vai preparar ele para ele ser uma pessoa maravilhosa, né? Mas o amor que você sente por ele é independente do que ele é, não é verdade? Tem mães que têm seus filhos especiais e eu acredito que é o mesmo amor, né? Porque o amor não vem definido com cor, com gênero, com nada. Amor é amor. É só um sentimento, é só sentir. Então, a partir do momento que a minha filha nasceu, eu comecei a pensar, nossa, se eu amo tanto a minha filha, esse amor é tão lindo, eu não quero nada em troca, só quero amar, só quero ver ela bem, né? Nós, com os filhos jovens, às vezes a gente faz tudo pelos filhos e essa fase da juventude, assim como eu também fui jovem, fui assim, a gente às vezes não compreende muito o que os pais estão ensinando, né? Por exemplo, sobre alimentação, sobre dedicar aos estudos. Às vezes as crianças, os jovens não entendem muito no primeiro momento. E tá tudo certo. Cabe nós aos pais continuar ensinando, né? Mas eu venho para essa dimensão do amor e eu comecei a refletir. Se eu amo tanto a minha filha, é um amor que eu não consigo medir. Amor de marido também, a gente deixa os pais, a gente vai viver com uma pessoa que a gente não conhece. E depois a gente começa a sentir um amor, a descobrir um amor, a viver um amor. Porque o amor não é só falar, mas é viver, né? Então, assim, a pessoa quando está vivendo, cuidando da família, está feliz, está fazendo o que a família gosta, viajando e prosperando na vida. Olha que lindo, né? É maravilhoso, é bom demais. Então, assim, aí eu comecei a pensar sobre o amor. Mas hoje eu quero falar daquele amor que é o do primeiro amor. Qual que é o primeiro amor? É o amor de Deus. E se nós compreender que o amor é tão lindo, é tão necessário, é você amar sem querer nada em troca, né? Porque um filho você ama, mas você cuida com todo o carinho, mas você não sabe depois que cresce qual vai ser a profissão, né? Qual vai ser o destino dele. Tem tanto jovem que às vezes ter parte dessa vida mais cedo, né? Então a gente não sabe do dia da manhã. Mas o dia de hoje, que a gente pensa assim, como a gente ama tanto os nossos filhos e como Deus deu o seu filho Jesus para morrer lá na cruz e sofrer tanto por nós. E eu não tinha parado para pensar nesse amor, né? E hoje eu faço essa reflexão, porque qual o pai que consegue pegar o seu filho para dar para alguém fazer matar, onde o seu filho vai sofrer? Quem? Deus, que deu o seu filho Jesus, né? E aí nós paramos, vamos pensar. Se Deus deu o seu filho Jesus, ele deu por quê? Porque Deus é o poderoso. Ele é o Criador. Ele deu porque ele sabia que o seu filho ia suportar a dor. Porque Deus estava com ele, né? E depois ele ia ressuscitar. Então ali é só a prova do poder de quem é Deus na nossa vida. Quando você compreende esse amor que Jesus morreu na cruz por nós entendemos qual é o papel de pai e mãe na terra. A gente começa a compreender esse amor que nós temos a nossos filhos, né? E às vezes, eu falando aqui, eu tenho filho, tem muita gente que tem filho, tem outros que não tem. Aquele que não tem filho, mas que tem vontade de ter, também compreenda que, às vezes, se você não conseguiu ser mãe ainda, é porque não está no seu tempo. É porque o propósito de Deus é outro na sua vida, né? Então, assim, continue amando você mesmo. Continue amando aquele que nos criou. Continue cuidando de você. Porque às vezes a gente fala de amor, mas na prática é o quê? É fazer aquilo que eu gosto, é cuidar do meu corpo, é cuidar da minha mente, é cuidar do meu ambiente que eu vivo, é cuidar da minha vida profissional, né? Tudo isso é demonstrar o amor. Então, assim, eu espero ter contribuído um pouquinho com
com esse direcionamento da Bíblia, que o amor tem que ser paciente, né? O amor não pode haver inveja, não, onde tem inveja não tem o amor. Então, assim, quando nós começa a cuidar de nosso corpo, por exemplo, nós começamos a ir para uma academia, é necessário ir para uma academia, porque lá tem os profissionais que nos ajudam a gente a cuidar melhor do nosso corpo. Nós passamos no psicólogo, eles são melhor preparados para ensinar como lidar com nossas emoções, né? E quando nós vamos procurar um líder espiritual, quem precisa, quem acha que precisa de um líder espiritual, procura. Porque tem que ouvir o nosso corpo. Nós tem que gostar de nós. Se tem alguma coisa que não está bem, nós tem que procurar ficar bem. Em todos o segmento da nossa vida, né? Em todas as áreas, nós tem que estar bem. Nós tem que gostar de nós. E aí nós tem que olhar com esse olhar. Por exemplo, se eu cuido do meu corpo, eu cuido do meu corpo para mim ficar bem. Eu não cuido do meu corpo para mostrar o meu corpo, né? Porque às vezes a gente interpreta assim, eu vou cuidar do meu corpo para me ficar mais bonita, para me aparecer melhor na tela. Não, eu vou cuidar do meu corpo para mim ficar bem. Porque eu ficando bem, eu já estou mostrando um amor a mim mesmo, né? Então, assim, a inveja, ela entra quando você quer fazer igual o outro para mostrar que você está melhor do que o outro. Aí já entra aquela maldade. Mas quando você faz as coisas para você ficar bem, eu tô cuidando do meu corpo porque eu me amo. Eu dou os parabéns para você. Você já entende o que é o amor, né? Então, é bom demais. Eu vejo hoje as mulheres têm a profissão que elas querem. Olha que maravilha, olha que avanço, né? Porque tempos atrás nós via a mulher como uma mulher só cuidava de casa. Hoje não, ela faz o que ela tem a profissão que ela quiser. A essência da mulher é maravilhosa. A essência é amar, cuidar de si mesmo. Se você tem algo que está do seu lado, que está te incomodando, tirar aquele algo, né? E cuidar de você, cuidar da família. Se você não tem uma família, cuida de você, continue cuidando. Se você quer construir, se você não quer construir uma família, não tem problema. O importante é estar bem, é estar cuidando de você, estar sabendo que quem te deu a vida é aquele que pode mudar a tua vida também. Porque Deus é o Criador e Deus dá a vida e tira a vida. Então a gente tem que entender o processo que nós passamos aqui na Terra, né? A gente hoje está bem, amanhã a gente não sabe. A gente hoje está trabalhando, amanhã a gente não sabe. Por que a gente não sabe? Porque o dia da manhã não pertence a nós. Pertence a nós de organizar, porque o mundo físico é nós que organiza. Não adianta a gente ficar aqui sentado esperando que Deus vai descer do céu e arrumar tudo para nós. Não, nós temos que fazer a nossa parte, né? O mundo físico é nós que fazemos a nossa parte. Mas praticar o amor, cuidar de nós mesmos, nós já está praticando o amor. Então, eu espero ter contribuído um pouquinho, né, com a palavra amor, com o significado e a prática no dia a dia. Ensinar o amor para nossos filhos, né, porque às vezes a gente, na rapidez do dia a dia, na correria, a gente acaba demonstrando muito pouco o amor, né? Ou às vezes a gente demonstra e não fala tanto, não explica muito o assunto sobre o amor. E o amor, ele é amplo. Você pode mostrar o amor com um desenho, você pode mostrar com uma música, você pode mostrar com um abraço, né? Que é o carinho, mas também deve ensinar o amor, né? Deve ensinar o amor, ensinar a prática do amor, as atitudes do amor, né? E quando a gente abraça, a gente está demonstrando o amor. Mas quando a gente fala, a gente pode falar e pode abraçar, na onde a gente ensina sobre o amor e pratica o amor ao mesmo tempo, né? Porque praticar é a experiência daquilo que você leu, né? Por exemplo, quando nós vamos para uma faculdade, nós vamos estudar, aprender na teoria, mas depois nós vamos para a prática, né? Na prática, colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, assim, o amor, nós sabemos que ele é benéfico, mas como praticar o amor? No dia a dia, é fazendo, né? Então, assim, o teu abraço é demonstrar o amor. O teu beijo, o teu carinho, o desenho que você faz pro teu filho, a cartinha que você escreve pro teu filho, aquela mensagem que hoje a gente usa muito o WhatsApp, né? Aquela mensagem que você manda pro teu filho é uma forma de amor. Mas aí vamos falar pro teu filho do amor de Deus, né? Daquele que é dono de tudo, dono inclusive do amor,
né? Pra gente não vangloriar. Vangloriar é a gente achar que a gente tem amor, que a gente tem a inteligência de aprender tantos conteúdos, porque a gente... porque eu sou um ser humano que tenho tudo. É verdade, você tem tudo. Mas para você entender que você tem tudo, primeiro você tem que entender que o tudo, em primeiro lugar, é Jesus, né? Depois de você entender que é Jesus, o nosso mestre, que é a ele que a gente tem que se apegar todos os dias para começar o nosso dia mais tranquilo, com paz, é nós saber agradecer todos os dias. Uma forma que hoje eu encontro de agradecer a Deus, de mostrar o amor a Ele, é sempre que eu acordo, abrir o meu olho e agradecer por mais um dia. Agradecer por aquele sol estar brilhando, agradecer por a minha família estar levantando, porque quando você levanta é porque você está bem, é porque você está viva, né? Então esse é o sopro da vida. Eu agradeço a Deus todos os dias. E começa agradecendo todos os dias. Começa pedindo direção a Deus, fazendo oração para você ver como que termina o seu dia. As preocupações vai vir, você vai trabalhar do mesmo jeito o trabalho físico, porém, mentalmente você vai estar diferente, porque você vai estar mais leve, você vai estar tendo paciência, praticando o amor em cada atitude sua e sentindo a presença de Deus. Então, eu espero ter contribuído um pouquinho com esse princípio do amor. Te desejo um ótimo dia. Que Deus nos abençoe.